Alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Nesta videoaula, nós faremos a abertura de um tema, o estudo dos óxidos. Na verdade, esta videoaula é a primeira de uma sequência de 5 videoaulas envolvendo os óxidos, onde estudaremos as nomenclaturas, como você, aluno, pode observar a fórmula de um óxido e escrever o seu nome. E de que maneira eu posso ler o nome de um óxido e escrever sua fórmula? É um dos objetivos. Em seguida, nós vamos estudar as propriedades desses óxidos e finalizar o nosso conjunto de 5 aulas estudando as contextualizações, ou seja, as relações desses óxidos com o nosso cotidiano, as relações desses óxidos com o meio ambiente. A química contextualizada será a parte final desse conjunto de 5 videoaulas sobre os óxidos. Alunos, estamos então diante do 4º grupo de compostos químicos. Por que o 4º grupo? Porque nós, em videoaulas anteriores, estudamos ácidos, depois vimos bases, sais e agora veremos óxidos. 4º grupo de compostos químicos, óxidos. Para abrir o estudo acerca dos óxidos, vamos observar essa proposta. Qual é a definição que podemos trazer para óxidos? Antes de definir o que são óxidos, vamos observar algumas substâncias comuns ao nosso cotidiano. Ou seja, antes de estabelecer óxido tem tal conceito, vamos extrair esse conceito de substâncias do nosso dia a dia, como por exemplo o gás carbônico CO2, que é um gás de efeito estufa, quando produzido excessivamente e lançado na atmosfera. A água, tão importante à vida, água ou protóxido de hidrogênio. Muitos não conhecem o nome químico oficial da água, protóxido de hidrogênio, cuja fórmula é H2O. A ferrugem tem como um dos principais componentes o Fe2O3, que não é o único componente da ferrugem, mas é um dos principais componentes, o chamado óxido férrico. A cal, que é um pó branco de preço bem acessível, que as pessoas misturam com água para fazer tinta popular, para pintar as casas, por exemplo, a cal CaO. O leite de magnésia não é tão utilizado para combater a azia, tem fórmula MgO. Então eu trago para você aqui 5 substâncias comuns ao nosso cotidiano. E ao observar essas 5 estruturas, você percebe uma semelhança entre todas elas. Todas elas têm o oxigênio acompanhado de um só outro elemento químico. Característica comum a todos os óxidos, um elemento químico acompanhado do elemento oxigênio. Sendo assim, nós podemos gerar as primeiras conclusões acerca dos óxidos. Óxidos são compostos binários do oxigênio. Como assim? Óxidos são compostos binários. Binários são compostos formados por apenas 2 elementos químicos. Sendo assim, entendemos, óxidos são compostos binários nos quais um dos elementos obrigatoriamente é o oxigênio. Todavia, nós temos uma ressalva a este conceito. Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então vamos expandir o conceito. Óxidos são compostos binários, nos quais um dos elementos é o oxigênio, sendo o oxigênio o mais eletronegativo elemento químico da estrutura. Todavia, uma pergunta
permanece no ar. Mas o que significa eletronegativo? O que é eletronegatividade? Então, para entendermos esse conceito, vamos relembrar o que vem a ser eletronegatividade. Eletronegatividade, como vimos anteriormente no estudo da tabela periódica, eletronegatividade é a medida da tendência do átomo a atrair o elétron para si. O átomo atrai elétron e a medida da intensidade com que o átomo atrai esse elétron é chamada eletronegatividade. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Elementos mais em cima são mais eletronegativos. Elementos que se encontram mais em cima da tabela têm maior tendência de puxar o elétron para si. Esquerda para direita. Dentre os elementos que estão mais para cima, aqueles que estiverem mais para a direita são mais eletronegativos, excetuando gases nobres. Para gases nobres, não será estudada, definida a eletronegatividade, porque gases nobres, conforme já vimos lá no capítulo Ligações Químicas anteriormente, os gases nobres, eles não têm tendência natural de puxar, de atrair elétrons. Então, como estamos aqui excluindo os gases nobres, entendemos que os três elementos mais eletronegativos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O quarto seria cloro, mas aqui eu estou dando foco aos três elementos químicos mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio, sendo o flúor o mais eletronegativo elemento químico. Inclusive, observem, o flúor é o único elemento químico mais eletronegativo que o oxigênio. E nós vimos que óxidos são substâncias onde nós temos o oxigênio combinado com um elemento químico, mas o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, se o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, isso justifica porque o flúor, combinado com o oxigênio, não está caracterizando um óxido. Porque nos óxidos é preciso que o oxigênio seja o mais eletronegativo. Estudante, eu não estou dizendo para você aqui que o flúor não se combina com o oxigênio. Não estou dizendo isso. O flúor se combina sim com o oxigênio. Porém, combinado com o oxigênio, o flúor não vai caracterizar a função química óxido. Ora, para que possamos compreender os óxidos, algumas informações entram como pré-requisito. É preciso que você conheça algumas informações químicas anteriores para avançar o estudo sobre óxidos e compreender todo esse tema envolvendo os óxidos. Dentre esses temas que eu classifico como pré-requisitos para a compreensão dos óxidos, você encontra o estudo do caráter metálico e ametálico dos elementos químicos, ou seja, na tabela periódica, nós temos elementos que são metais, outros são ametais. E será fundamental você conhecer metal e conhecer ametal, os símbolos dos metais e seus nomes, os símbolos dos ametais e também os nomes desses ametais. Os elementos representativos, eles podem ser metálicos ou ametálicos. Mas quais são os elementos representativos? Na família 1, na tabela periódica, ou 1A, chamada família dos metais alcalinos, onde o hidrogênio está escrito aqui, mas hidrogênio não é metal alcalino. Nós temos aqui lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos são metais. No grupo 2A, ou segunda família da tabela periódica, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos são metais, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro, 3A, mas na verdade é a família número 13 da tabela periódica e é a terceira família dos elementos representativos,
Boro, alumínio, galho, índio, tálio. É importante que você conheça os elementos da família do boro. Na família do carbono, a família 4A, que na verdade é a 14ª família, família 14 da tabela periódica. Temos carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. Na família 5A, conhecida como família do nitrogênio, 15ª família na tabela periódica. Eu faço assim na vertical, porque as famílias são linhas verticais na tabela periódica. As linhas horizontais são os períodos. A família 5A é a 15ª linha horizontal. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. 6A, 16ª família, 16ª linha vertical da tabela periódica, são os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Temos ainda halogênios, a família 7A da tabela periódica, a 17ª linha vertical, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. É bom lembrar, aluno, que esses elementos químicos que não estão aparecendo aqui, eles já existem, mas não estou colocando nesse estudo, que estou focando apenas os mais antigos, mais comuns e mais utilizados elementos representativos dentro do estudo dos óxidos. Então já existem esses elementos, mas para o estudo dos óxidos eles não se mostram relevantes. E a família 8A, que não terá peso, não terá relevância para o estudo dos óxidos, mas é a família dos gases nobres, é também importante que você conheça, ok? Muito embora não tenha relevância no estudo dos óxidos. Esses elementos aqui marcados são os ametais. Esses são os únicos ametais na tabela periódica. Os demais elementos químicos são metais, excetuando hidrogênio, que não é metal nem ametal, e a família 8A, os gases nobres, que não são metais nem são ametais. Gases nobres são simplesmente gases nobres, nem metálicos nem ametálicos. Gases nobres não têm tendência de se combinar com outros átomos. Então, naturalmente, gases nobres não vão se combinar com oxigênio para formar óxidos. Isso é a tendência natural dos gases nobres, porque nós já vimos que é possível você forçar gases nobres a sofrer combinação com outro elemento químico, mas isso não é espontâneo. Estou dizendo que espontaneamente gás nobre não forma óxido. Outra coisa, o flúor, ele se combina com oxigênio, mas a combinação do flúor com oxigênio não forma óxidos. Trago ainda para você um comentário sobre hidrogênio. Hidrogênio não é metal, também não é ametal e muito menos gás nobre. O hidrogênio, desculpe a forma de falar, ele é simplesmente hidrogênio. Agora, se fôssemos tentar classificar o hidrogênio, ele teria uma classificação que se aproxima bastante dos ametais. Todavia, o comportamento do hidrogênio se aproxima muito do comportamento dos ametais. Não estou dizendo com isso que hidrogênio é ametal, mas ele se aproxima do perfil dos ametais. Inclusive, aluno, tem tabela periódica que não coloca o hidrogênio aqui, nessa primeira linha vertical. Tem tabela que bota hidrogênio aqui no meio, aqui em cima, isolado, né, para deixar bem claro que hidrogênio não se enquadra nas demais classificações da tabela periódica. Bem, vamos avançar o nosso estudo. Elementos de transição. Todo elemento de transição, que são os elementos que ficam aqui no meio, nessa parte do meio da tabela periódica, todos eles são metais. Por isso que são chamados, inclusive, metais de transição. Então, elementos de transição: ferro, manganês, cromo, titânio, níquel Ni, cobre Cu, zinco, não é? Zinco, cobre, prata, níquel, cobre, zinco, prata, são importantíssimos nesse capítulo. O ferro também será importantíssimo. Cádmio, mercúrio, ouro,
platina, PT, platino, metal nobre, tungstênio, W, que é aquele metal que fica na ponta das canetas esferográficas, né? Então, todos esses elementos de transição são metais. Aliás, como eu falei, né? Elemento de transição, ele é metálico. E é fundamental que você conheça, pelo menos, esses elementos de transição, todos eles sendo metálicos. Caráter iônico ou covalente das substâncias químicas é outro pré-requisito que você precisa conhecer. Nós temos óxidos, que são substâncias químicas, só que esses óxidos podem ser iônicos ou podem ser covalentes, e é preciso conhecer essa classificação. Como podemos identificar e diferenciar substâncias iônicas das substâncias covalentes? Ora, primeiro, você já sabe identificar elemento metálico e ametálico. Então, quando você percebe se o elemento é metal e o outro ametal, nós temos então substância iônica. E se você tem ametal com ametal, substância covalente. Então perceba, estudante, que a identificação da substância iônica e covalente depende da identificação dos elementos metálicos e ametálicos. Então, esses conceitos de iônico e covalente, eles justificam a necessidade e a importância do conhecimento de cada metal e de cada ametal, com seu símbolo e seu nome. Então, apenas reforçando, se nós temos metal mais ametal, composto iônico, ametal mais ametal, composto covalente, como vamos exercitar adiante? Classifique os seguintes óxidos em função do caráter iônico ou covalente. ZNO. Ora, ZNO é composto iônico ou covalente? É óxido iônico ou óxido covalente? O zinco é metal. Metal com ametal, oxigênio, iônico. E SiO2? Silício é metal ou é ametal? Observe, aluno, a importância daquela parte anterior de nossa aula, onde vimos os elementos químicos e os classificamos como metais ou ametais. Porque se você olha para esse composto e não consegue reconhecer se silício é metal ou ametal, você não vai conseguir dizer se esse óxido é covalente ou iônico. Acontece que o silício é ametal, então esse óxido é molecular. Inclusive eu botei aqui no plural, foi um erro de digitação, mas vamos continuar a aula assim mesmo. O termo molecular, ele está associado ao termo covalente. Ametal com oxigênio, fósforo é ametal. Ametal com oxigênio forma substância covalente. E dentro das substâncias covalentes, algumas são chamadas moleculares, ok? Agora, dentro dos óxidos, chamá-los covalentes ou moleculares terá no final de tudo o mesmo sentido, não vai cair em erro. Eu apenas faço questão de deixar bem claro que moleculares são compostos que se encontram dentro da classe dos compostos covalentes, mas essa aula não visa discutir esses detalhes que já foram vistos em vídeos anteriores sobre o assunto ligações químicas. Finalizando essa tela, olha esse exemplo aqui, BaO, o óxido de bário, BaO, ele é um óxido iônico ou covalente. Você precisa saber se o bário é metal ou ametal. Mas você lembra que o bário é da família 2A, do grupo dos metais alcalinos terrosos. Então, se bário é metal, consequentemente o óxido de bário é um composto iônico. Então, é muito simples classificar um óxido como de caráter iônico ou covalente. Vamos então ao estudo dos óxidos metálicos. Observe que os óxidos metálicos, eles apresentam, logicamente, o oxigênio combinado com o elemento metálico, ok? Sendo assim, os óxidos metálicos têm caráter iônico. Isso porque o oxigênio é ametal, e estando o ametal combinado com metal, temos então uma substância iônica.
Em função do caráter iônico dos óxidos metálicos, entendemos que os óxidos metálicos são sólidos, conforme exemplos que veremos a seguir. Temos aqui alguns exemplos, como o Fe2O3, que é o sólido componente da ferrugem. Temos o MgO, não é? um antiácido laxante, conhecido como leite de magnésia. MgO, metal mais ametal, composto iônico, ele é sólido. O óxido de alumínio, L2O3, não falei sobre ele antes, mas ele é importantíssimo. Lógico, é uma película sólida, certo? E o óxido de alumínio é uma película sólida que reveste objetos de alumínio, impedindo-os que continuem sofrendo oxidação. Ou seja, quando é fabricado um objeto de alumínio, que ele se oxida, então, na oxidação do alumínio, forma o óxido de alumínio. E esse óxido de alumínio formado, ele adere à superfície do objeto. Então, vai impedir que o interior do objeto sofra oxidação. E temos aqui também um óxido famoso, o óxido de mercúrio, metal mais ametal, composto iônico. Então ele é sólido. Foi no caso o sólido utilizado por Lavoisier para demonstrar a lei da conservação da massa. O óxido de mercúrio foi pesado antes da reação e após a reação, depois que o óxido de mercúrio sofreu decomposição e liberou oxigênio, e o líquido mercúrio, ele pesou e a massa permaneceu a mesma. Então o óxido de mercúrio, não é, ele foi usado por Lavoisier na constatação da lei da conservação da massa, certo? Mas observe, o principal aqui é você perceber que óxidos metálicos, uma vez que eles são iônicos, eles são sólidos. Óxidos metálicos são iônicos, são sólidos. Prosseguindo nossa videoaula. Óxidos ametálicos, algumas características. Logo de cara, o óxido ser ametálico, o oxigênio está combinado com o ametal. Isso faz sentido. E por isso, eles são de caráter covalente. Isso mesmo, porque se o oxigênio é ametal e está combinado com outro ametal, então nós temos aqui um óxido covalente. Lembrando, aluno, que o conceito de iônico e covalente, esses conceitos vão muito além daquilo que eu falei aqui. Metal mais ametal iônico, ametal mais ametal covalente. O conceito de iônico covalente é muito além. Porém, esses conceitos simples iniciais de identificação de compostos iônicos e covalentes são suficientes para essa videoaula. Então temos aqui, todos eles são óxidos ametálicos. Os óxidos ametálicos, em sua grande maioria, são gasosos ou líquidos, como por exemplo, a água, que é um líquido, o mais abundante líquido na Terra, fundamental para a existência da vida. A água, inclusive, é um líquido que diminui as variações de temperatura no meio ambiente, porque a água é responsável pela estabilização da temperatura no ecossistema. Por exemplo, no deserto do Saara, você sabe que pela manhã a temperatura é muito alta, é muito quente, e à noite é muito frio. A temperatura oscila drasticamente no deserto. Por quê? A ausência de um certo teor de água no ar, ok? A baixa umidade relativa do ar no ar do deserto não permite a estabilização da temperatura. Então tem grandes variações de temperatura. Água, isso é informação do cotidiano, aluno. Água é importantíssima para estabilizar a temperatura do ambiente. O gás carbônico é um óxido ametálico. Óxidos ametálicos, eles são líquidos ou gasosos. CO2 é um gás, inclusive gás de efeito estufa, que é um efeito importante para a vida em nosso planeta. Agora, a sua produção excessiva pelo homem tem elevado a temperatura do planeta, né? Então, o efeito estufa ele é importante para a vida na Terra, mas a elevação desse efeito tem feito mal ao nosso planeta, como, por exemplo, o derretimento das geleiras devido à temperatura elevada. Lembrando que 1/3 aproximadamente do CO2 é absorvido pelos oceanos. E o CO2 é um gás
ácido. Então aumenta a acidez do oceano, danifica a vida no oceano. Esse CO2, que é um óxido ametálico. NO2, SO3, eles são óxidos também. São óxidos ametálicos, são gasosos, são gases poluentes atmosféricos, importante saber disso, produzidos pela queima de combustíveis fósseis. Quando você, no seu automóvel, está queimando gasolina, queimando diesel pelo cano de escape, há uma tendência da liberação de NO2 e SO3, que são gases ácidos. Eles se combinam com a água das nuvens e aumentam a acidez da chuva. Lembrando, a chuva sempre foi ácida, uma acidez natural, devido à presença do CO2, que é um gás ácido. Quando falamos de a chuva ácida que agride o ambiente, estamos falando da chuva cuja acidez foi elevada, foi acentuada devido à produção de NO2 e SO3. Então, aluno, o grande objetivo dessa tela era mostrar a você que óxidos ametálicos são gases ou líquidos, mas, como consequência, eu levei essa tela para o nosso cotidiano. É importante você associar todo esse conteúdo ao cotidiano. É a chamada contextualização. Bem, agora nós vamos estudar as fórmulas dos óxidos. E esse estudo das fórmulas dos óxidos está associado ao estudo do NOx, dos elementos químicos. NOx, em linguagem simples, carga. A carga dos elementos químicos que se combinam com o oxigênio, essas cargas são importantes para o estudo e compreensão das fórmulas dos óxidos. Então, é importante que você não esqueça que todo óxido apresenta esse oxigênio com carga -2, NOx -2. Isso aqui é típico, é característico dos óxidos. E o oxigênio está combinado com um elemento que tem uma carga positiva. Esse elemento não pode ser o flúor, senão não teremos óxido. E essa carga positiva é importante que você conheça. Inclusive, aluno, nós tivemos uma videoaula que estudou o NOx, a carga dos elementos químicos, tá certo? Então, você, quando estudou comigo em outra videoaula, bases, estudou sais, você estudou também o NOx dos elementos de carga positiva. Então, você pode rever aquela videoaula para relembrar a carga positiva dos elementos que se combinam ao oxigênio que tem carga negativa. Porque é importante lembrar que ao somar carga positiva com carga negativa, o NOx total é igual a 0. E essa imagem, essa tela, é importante, estudante. Um elemento de carga positiva se combina com oxigênio de carga negativa e a soma das cargas tem que ser 0. Vejamos isto através de exemplos. Então temos aqui, qual é a fórmula do óxido formado por cátions Na+. Ou seja, se tivermos cátions Na+, se combinando com oxigênio, eu pergunto, quantos Na+, você precisa para cancelar a carga do oxigênio? Um Na+ apenas? Mais ou menos 2 não dá 0. São necessários 2 cátions Na+, para anular, para zerar a carga do ânion O-2. Como assim, professor Weber? Aluno, cada Na só tem carga +1. E uma carga +1 apenas não cancela a carga -2. Mas se você tiver 2 Na+ repetidos, como cada Na é +1, 2 vezes +1, o total positivo é +2. Adicionado a -2, o total será então 0. 2 cátions Na+, originam com um ânion O-2 uma estrutura de NOx total igual a 0. Então, sódio com oxigênio, a fórmula é Na2O, para que a carga total seja 0.
Uma outra proposta. Se você tem cálcio, cátions cálcio combinados com oxigênio, como ficará a fórmula? Estudante, a soma das cargas não tem que ser zero? E esse cálcio é mais 2 ou é menos 2? Então observe, estudante, que é necessário aqui está errado, é necessário um cátion Ca mais 2, um só, para cancelar a carga do O menos 2, ok? Então, eu botei Ca1 só para enfatizar que um único cálcio cancela a carga do oxigênio, porque se um cálcio é mais 2, adicionado a menos 2, zero. Então a fórmula é CaO, o óxido de cálcio, que é o pozinho branco chamado cal. Um cátion, um só, cátion Ca mais 2, origina com o ânion O-2 uma estrutura do óxido total igual a zero. Então, quando o cálcio se combina com o oxigênio, a fórmula é CaO. Mas por que isso? Porque se o cálcio é mais 2 e o oxigênio menos 2, então basta um cálcio e um oxigênio para que a carga seja zero. Qual é a fórmula do óxido resultante da combinação do silício com o oxigênio? Ora, o oxigênio é menos 2, mas se o silício é mais 4, perceba que apenas um só oxigênio não vai conseguir anular a carga do silício. Então eu pergunto ao aluno, quantos oxigênios de carga menos 2, quantos ânions deste você necessita para cancelar o silício? Um cátion Si mais 4, ele necessita de 2 ânions O-2 para que sua carga seja anulada. Por isso que a fórmula é SiO2, porque 2 oxigênios, cada um com carga menos 2, a parte negativa fica menos 4. E menos 4 com mais 4, zero. Ou seja, 2 ânions do tipo O-2. São 2 ânions O-2 que originam com o silício mais 4, uma estrutura de NOx total igual a zero. Lembrando, é algo do cotidiano, que o óxido de silício ele é o principal componente da areia. A areia tem óxido de silício. Você lembra que o vidro ele vem da areia? Diz que o vidro tem grande teor de silício, porque espelhos tem muito silício. As lâmpadas não têm um bulbo de vidro, não é uma película de vidro nas lâmpadas, é rico em silício também, porque vidro vem da areia e a areia é composta por óxido de silício. Isso é a química contextualizada, é importante. Outro exemplo, qual é a fórmula do óxido resultante da combinação do alumínio com átomos de oxigênio? Bem, nesse caso é mais interessante, porque tanto o alumínio como o oxigênio, eles têm cargas que são números primos, 3 e 2 são primos. Então como é que eu vou, qual é a quantidade de alumínio necessária para anular a carga negativa do oxigênio? E qual é a quantidade de oxigênios necessários para cancelar a carga do alumínio? O raciocínio químico é o seguinte, eu pergunto, qual o menor múltiplo comum a 3 e 2? Não é 6? O menor número múltiplo comum a 3 e 2 não é 6? Então é simples. Ó. Pense na quantidade de alumínios que faz com que a carga seja 6. Seriam quantos alumínios? Seriam 2. Professor, 2 alumínios? Escutem, como 3 e 2 são números primos, você tenta atingir o menor múltiplo comum. Então, o menor múltiplo comum a 3 e 2 não é 6? Então, se você usar 2 alumínios, 2 vezes 3 não é 6, a carga positiva fica mais 6. Se você usar 3 espécies O-2, 3 vezes menos 2 não fica menos 6? Aí menos 6 com mais 6 vai dar 0. Então a fórmula do óxido de alumínio é a L2O3, porque 2 alumínios combinados com 3 oxigênios formam a estrutura de carga total 0. Professor, não estou entendendo. Aluno, cada alumínio é mais 3. Então 2 alumínios repetidos fica mais 6. Cada oxigênio é menos 2. Então 3 oxigênios repetidos fica menos 6. E menos 6 com mais 6 é 0.
Certa vez o aluno disse para mim em sala de aula: professor Weber, eu li no livro uma dica. Você pega o 3, coloca aqui para baixo do oxigênio, pega o 2, arrasta para baixo do alumínio, que aparece essa fórmula. E essa dica, professor Weber, é bem mais simples. É mais simples realmente, eu concordo. 3 para cá, 2 para lá, a L2O3 é a fórmula. Isso é muito simples. Mas isso não está fazendo você entender, porque a fórmula necessita ser realmente a L2O3. Então eu, Heber Barbosa, prefiro que você entenda que se alumínio é mais 3 e O é menos 2, a fórmula é a L2O3, porque 2 alumínios será mais 6, 3 oxigênios será menos 6, e mais 6 menos 6 será 0. Então carga total 0. Esse é o conhecimento original. E é dessa maneira que eu peço a você, meu aluno, que raciocine nos textos de química. Bem, você sabe que esta videoaula é uma das ferramentas da nossa sala de aula invertida. Como assim, sala de aula invertida? Você que está agora assistindo esse vídeo, você sabe que provavelmente semana que vem, ou daqui a 2 semanas, teremos uma aula sobre óxidos. Então você está invertendo a sala de aula. Você está estudando antecipadamente. É fundamental que você reveja esse vídeo e anote no caderno todas as informações que você estudou aqui. Porque essas mesmas informações dessa videoaula, elas estarão presentes no quadro. Eu, seu professor Heber Barbosa, você sabe que eu gosto muito de escrever nos quadros, ministrando os assuntos, discutindo com vocês. O que eu não quero é que você gaste o seu tempo na sala de aula, copiando o assunto no quadro. Não quero. Eu quero que você fique observando o que eu escrevo, discutindo, debatendo, perguntando, contribuindo. Eu quero inclusive que você se levante de sua banca para o quadro, escreva informações sobre óxidos, explique aos colegas. Não gaste seu tempo na sala copiando o assunto. Prepare seu caderno agora e leve para a sala, para que você, junto com os seus colegas, participe de uma discussão. E eu, Heber Barbosa, estarei presente na aula, apenas como mediador da construção de um conhecimento coletivo. Lembrando, quando eu falei que essa videoaula é uma das ferramentas, é porque você sabe que além dessa videoaula, nós marcamos videoconferência com a turma sobre esse assunto. Além da videoconferência, eu estou enviando para vocês um podcast sobre esse mesmo assunto. Além do podcast, você tem um quiz elaborado no Google Formulários. E esse quiz é fundamental que você resolva para você avaliar até onde realmente aprendeu, entendeu esse assunto. E o quiz do Google Formulários, quando você termina, ele dá o gabarito das respostas, comenta o acerto, comenta cada erro, o quiz corrige as falhas que você cometeu, o quiz valoriza e enfatiza o que você acertou. Isso é sala de aula invertida. O seu professor te fornece um vasto material de estudo antecipado. Isto é sala de aula invertida. Nela você aprende e ao aprender você ensina. Isso, aluno, eu quero você agora ensinando, você sendo professor. Ou seja, esse vídeo foi construído com um slide, os mesmos slides, as mesmas telas que eu usei para gravar com você essa videoaula. Eu vou te enviar o conjunto de slides, é um conjunto de slides do Google Apresentações. Aí você vai ter esses slides, você abre no celular o slide, chama um colega para o seu lado, vai clicando no celular, as telas vão passando e você vai ensinar esse assunto para o seu colega. E quando você se esforça para explicar esse assunto para o seu colega, você percebe que você aprende. Quando você se esforça para o colega aprender, você acaba aprendendo mais do que o seu colega, porque você colocou o significado dentro do conhecimento. Isso é sala de aula invertida. Você estuda, você ensina, você aprende. Essa é a minha proposta de educação em Química. Então, amados alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula. Quero dizer que foi um prazer
ter cada um de vocês presentes nesse vídeo. E, logicamente, que eu espero muito todos vocês em nossa próxima videoaula, dando continuidade ao estudo dos óxidos. Alunos e alunas, estudantes da Química, desejo a todos muita felicidade, sucesso a todos vocês.